Olá pessoal, sou o professor Almir Serpa e hoje nós vamos ter uma aula de matemática para as turmas do sexto ano. O tema grandezas e medidas, a nossa aula de número 6. Gostaria já de agradecer a um aluno em especial, Otton. Esse grande aluno está no sexto ano na escola pública e ele tem assistido nossas aulas e já me deu retorno dizendo que está muito empolgado para as próximas, como a aula de hoje. Vamos estar junto, Otto. Não esquece de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no EducaPE. Você que assiste a aula pelo celular, baixa o aplicativo, conecta aí, vê lá as nossas aulas no YouTube, Facebook e demais plataformas. Não esquece, meu canal é Almir Serpa. Vamos para a nossa aula. Vamos lá, Ellen, mostrar esse pessoal como é que a gente começa a nossa aula. Então, a partir de agora, nós vamos para a aula de número 6, grandezas e medidas. Segue aí comigo, tá bom? Nosso primeiro contato para a ideia de grandezas e medidas é trabalhar o conceito de comprimento. Vou tentar ser bem claro para vocês. Grandezas e medida, a grandeza é comprimento. Tudo que eu vou medir na função de comprido é a grandeza e a medida é o valor desse número, ou seja, é o valor dos espaços que eu vou dividir esse comprimento, tá bom? Então vamos lá. Nós utilizamos no Brasil o metro, não esquece disso. O metro que teve suas reuniões há muito tempo atrás e o Brasil é um dos países que pertence a esse grupo, assumiu que para medições desse tipo de grandeza e medidas será o metro, que é francês, tá bom? Então, ó, segue aí uma tabelinha, acompanha comigo os múltiplos e submúltiplos do metro. É uma revisãozinha rápida para você entender, tá bom? Só é pausar o vídeo, rever isso aí e depois voltar com a ideia de conceito para a gente fazer a aplicação. Segue comigo o próximo slide. Olha, quando eu tenho as transformações de unidade de medida do metro a partir do comprimento, essa tabelinha serve como um padrão. Se eu estou do metro e quero avançar, tá? Eu vou fazer divisão por 10. Se liga nisso. Se você tem centímetros e vai para o metro, eu divido. E se eu tenho metros e quero voltar para centímetro, eu multiplico. É o inverso, tá bom? Conforme a tabelinha. Não esquece dessa regra, isso é importantíssimo para a gente aplicar. Segue comigo aí. Veja, eu vou mostrar como que isso acontece na vida real, onde que o metro está presente. Então, quando você sair em viagem, estiver aí no dia a dia se deslocando, presta atenção nas placas indicativas, em alguns veículos já tem a apresentação do metro. Ó, vou te mostrar um exemplo, tá bom? Ellen, mostra aí para eles comigo, tá? Esse exemplo. Olha, nós temos nas piscinas, para indicar profundidade. Professor, por que precisa dessa plaquinha para indicar a profundidade? Segurança. Algumas crianças não podem mergulhar numa piscina muito profunda. Então tem piscina para criança e tem piscina para jovens e adultos. Então essa marcação determina antes de você entrar a profundidade. Isso é muito bom para a segurança de quem vai usar esse espaço, tá bom? Vou te mostrar outro no dia a dia, como que isso funciona. Olha, altura de pontes, altura, nesse caso aí, de barramentos, para poder evitar que carros maiores passem, porque não será permitido, então a altura máxima 2,2 metros, maior que isso vai ter que fazer um contorno e voltar, tá? Porque normalmente não passa. Muitos caminhoneiros erram e ficam presos em viadutos porque não conseguem lembrar ou observar a placa indicativa da altura máxima. Então isso é muito importante. Deixa eu te mostrar outra, acompanha comigo. Veículo longo é um veículo articulado e aí ele indica o comprimento da parte do veículo completa, 30 metros. Por que ele está indicando isso? Para que o veículo esteja atrás, saiba que ele é longo demais, que eu preciso de mais cautela para ultrapassá-lo. Enfim, são informações essenciais para o dia a dia do motorista e o trânsito correr com segurança.
Tranquilo? Agora vamos passar para a próxima para a gente poder entender ainda mais sobre grandezas e medidas e o foco na grandeza comprimento. Fechou? Vem comigo. Ó, exercícios. Sem atividade a gente não consegue fortalecer essa ideia de matemática. Então, presta bem atenção numa questão bem simples, tá? Expresse a medida em quilômetros. Cada medida dessa é em quilômetro, tá bom? Então, eu tenho 15 mil metros. Professor, eu vou transformar para quilômetro. O senhor falou que quando eu parto do metro para algo maior, eu vou dividir. E quando eu passo do maior para o menor, eu vou multiplicar. É isso mesmo? Sim, do jeito que está lá na nossa tabelinha. Presta atenção. Se tiver dúvida, pausa o vídeo, volta para a tabela e aí confirma lá o que a gente realmente já acabou de falar e volta para fazer a questão, tá bom? Resposta para você ter uma ideia da questão. Como que funciona? Solução. Vamos para a nossa resolução. 15 mil metros transformados em quilômetros. 15 quilômetros, tá? Que eu vou dividir por 1000. Cada quilômetro tem 1000 metros, então eu vou dividir 15 mil por 1000, 15. Fechou? Tranquilo? Vamos para a próxima. 3,4 decâmetros. Aí eu vou fazer a mesma coisa e aí eu vou ter 0,034 quilômetros, tá? Se tiver dúvida, olha na tabela lá e faz a divisão correta, tranquilo? Agora, presta atenção, a gente tem uma sentença com as grandezas e medidas. Eu tenho 2,4 quilômetros mais 82 hectômetros mais 12,5 decâmetros. Como que eu vou resolver isso transformando todos ou dois deles em quilômetros? Porque um já é 2,4. Vamos para a conta? Vê bem. Ali eu dividi por 100, tá tranquilo? Já foi falado. Agora, 2,4 quilômetros mais 82 mais 12,5. O 2,4 está em quilômetros, eu não mexo nele. Fechou? Não mexe. O 82 eu vou transformar em quilômetros, de hectômetro para quilômetros. E aí eu vou fazer essa mudança, vou dividir por 10, porque ele está bem próximo, depois de que vem quilômetros. E aí o decâmetro a mesma coisa, para transformar do decâmetro para quilômetros, eu vou dividir por 100. Então, fazendo isso, essa continha, 82 por 10 e 12,5 por 100, nós vamos ter exatamente isso. Ó. Preste atenção. 2,4 mais 8,2, que foi 82 dividido por 10, mais 0,125, que é 125, tá? Porque era 12,5, andei duas casas decimais para a esquerda. Tranquilo? Agora soma de uma forma muito mais tranquila. Professor, eu tenho dificuldade com vírgula. Coloca todos eles, vírgula, abaixo de vírgula, fica mais fácil, então usa a calculadora para treinar. Se liga que na prova, muitas vezes a gente não pode usar a calculadora, então pode também fazer a lápis, tá bom? Segue aí, ó. Somandos, eu tenho 10,724 quilômetros, ok? Vamos para a próxima. Mais atividades ou conceitos para que você entenda. Olha, acompanha comigo aí. Vamos lá, Ellen, mostra essa segunda questão para ele. Obrigado. A maioria, tá? As maiores ondas surfáveis do mundo ocorrem no Havaí. Vocês já devem ter assistido em canal fechado ou às vezes em reportagem de canal aberto falando sobre os nossos representantes lá, o Medina e outros, tá? A partir disso, eles podem atingir até 10,85 metros de altura. Como é que eles fazem esse cálculo? Eles usam o surfista como referência para fazer contagem. Quantas vezes um surfista com 175 centímetros, ou seja, 1,75 m de altura, cabe nessas ondas? A referência é, quando eles tiram uma foto, eles comparam o surfista e quantas vezes o tamanho do surfista cabe na onda. Aí eles fazem um comparativo, tá bom? Nós vamos agora comparar os 10,85 com os 175. Ora, preste atenção comigo, tá em negrito aí. Eu tenho 10,85 metros, tá? E 175 centímetros. Eu tenho que fazer a transformação de um para o outro, tá? Então, qual que eu posso escolher? O 10,85 metros para centímetros, fica mais fácil. Ou, se você preferir, pode fazer o inverso, a resposta não muda.
Tranquilo? Vamos lá. Solução para gente. Precisamos transformar o 10,85 em centímetros. 1 metro tem 100 centímetros. E aí fica mais fácil fazendo esse comparativo, ok? Para fazer essa transformação, segue a nossa animação aí, ó. Vou multiplicar por 100. Lembra lá da tabela? Ok? De metros para centímetros, eu multiplico por 100. De centímetros para metros, eu divido por 100. Fecho por 10, tá bom? Fechou? Vamos lá. 10,85 multiplicado dá 1.085 centímetros. Certinho? Aí, agora eu vou ver quanto vale essa relação e vou fazer a divisão desse valor, tá bom? 10,085 dividido por 175. Agora que todos os dados estão em centímetros, fica mais fácil. Divisão normal. E ao fazer essa divisão, dá 6,2, ok? Então, respondendo uma questão. Tá, vamos para voltar para a gente entender. Respondendo lá a questão. A resposta é 6,2, tá? É essa proporção que há lá do surfista para a onda. Tá tranquilo? Agora vamos seguir, porque a gente, dentro de grandezas e medidas, vai passar para outro item. No mesmo slide, segue comigo, ó. Vamos trabalhar a unidade de medida do tempo, ok? Tem aí as imagens para você acompanhar. O Sol foi a primeira referência da unidade de tempo, até porque a gente fala no dia e noite, divide praticamente o nosso dia em duas partes e o Sol está lá presente como referência, mas existem outras máquinas para fazer essa medida de tempo. Então, recapitulando, tempo a gente vai usar não só esses materiais expostos aí, como o nosso relógio, o celular e um monte de coisa para a gente poder tomar como referência. Agora, quando a gente fala de tempo, nós temos que ter a seguridade que qual é a unidade de medida que eu trabalho com tempo? Qual delas? É o segundo, que equivale a isso que a gente está no slide vendo aí, ó. É o tempo equivalente a 1 sobre 86.400 do dia. É uma fração do dia, tá? E é essa fração aí que representa, ok? Vamos lá. Tabelinha dos múltiplos e submúltiplos do segundo, para você ter como referência. Se tiver dúvida, pausa o vídeo, olha a tabela com calma, depois volta para as questões e aí a gente vai seguir, tá? Bom, vamos lá. Transformações de unidade de medidas de tempo. Como que faz, professor? Mais uma vez, se liga aí. 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, ok? Então, se eu estou do maior para o menor, eu vou multiplicar. Sempre vai ser assim, olha que é um padrão, a gente viu no metro. Se eu estou do menor para o maior, eu divido. E a unidade vai ser por 60. Fechou? Vem comigo. Ó, exercício. Vamos praticar? A quantos minutos correspondem 2,50 horas? 2 horas e 50 minutos. Quanto corresponde? Vamos fazer a transformação? Vamos lá comigo. Solução, acompanha no slide. Olha, a hora, eu tenho 2,50 e eu vou transformar isso em minutos. Então, o que é que eu faço? Eu vou multiplicar por 60. Fechou? Vai, vamos lá. Segue aí. 2,50 horas vezes 60, padrão de multiplicação, 150 minutos. Só isso, professor? Assim, fácil, tranquilo. Ok? Vamos seguir então? Segue comigo, ó. Agora nós vamos para outra grandeza e medidas. Uma das unidades que trabalha massa, ok? Do jeito que tá aí na figurinha, a gente trabalha massa, aferição. Não é o peso. Muita gente fala peso erroneamente. É a nossa massa. Subiu na balança, você está aferindo sua massa. Peso é uma força. E a gente vai aprender sobre isso muito mais à frente. Não se preocupa, tá? Mas é massa. Você afere sua massa. Você tem 62 quilogramas, é a tua massa. Tá bom? Olha, as unidades mais utilizadas diariamente da unidade da grandeza e medida massa são o quilograma, o grama, o miligrama e a tonelada. E eu vou te explicar, tá? Fica aí comigo que eu vou te explicar. O quilograma é comum, porque nós fazemos compras, nós vamos ao supermercado e aí eu preciso olhar lá a embalagem, tanto quanto
embalagem para feijão, arroz, açúcar, 1 quilo é padrão, mas tem embalagem de fardos, que são as maiores, então também não é só por 1 quilograma, às vezes 12, às vezes 15, tem a nomenclatura muda, tem um arroba, essas coisas, mas vocês vão ter mais foco no futuro, quando a gente começar a aprender mais sobre isso, tá? Fica ligado. Bom, para aqueles que gostam de pesquisar, entra na internet, dá uma olhada nas demais unidades no dia a dia que vocês vão ver aí, ou então assiste nossos vídeos no canal, tá bom? Fica ligado. O grama é utilizado na maioria das vezes para a gente medir unidades muito pequenas, tá? Embalagens pequenas, tá? Muitas vezes é utilizado. Então a gente não usa muito o quilograma, tá? Ok? E o miligrama, comprimidos, por exemplo, é um exemplo do miligrama, porque ele é pequenininho e a aferição é muito menor. E a tonelada, a gente tem visto isso no dia a dia. O caminhão, tá? O transporte de materiais de grande massas, eles são aferidos na tonelada. Tá tranquilo? Relembrou? Agora vamos adiantar para a gente ver uma tabelinha. Vem comigo aí no slide. Obrigado, Ellen. Transformações da unidade de medidas de massa. Professor, eu já entendi que do maior para o menor eu sempre multiplico. Eu também já entendi que do menor para o maior eu sempre divido. Só altero os valores. Perfeito. Segue comigo a tabela aí, ó. Do maior para o menor eu multiplico por 10. E do menor para o maior eu divido por 10. Tá tranquilo? Vamos lá então. Exercícios para a gente começar a fortalecer. Efetue as seguintes operações expressando o resultado em grama. Cuidado para não confundir essa expressão. O grama, a grama. São diferentes, tá bom? O grama é o que a gente usa para a grandeza. A grama, aquela plantinha do campinho que você tem no seu quintal. Fechou? Vamos lá. 3,5 quilogramas mais, entre parênteses, 5,6 hectograma menos 48 decigramas. Como é que eu vou fazer essa relação? Eu vou primeiro resolver os parênteses, lembra disso, independente de ser grandeza e medidas, primeiros que está em parênteses, ok? Vou fazer a subtração, depois eu somo com o que está fora. Tá tranquilo? Então segue aí, vamos para a nossa solução. A partir disso eu vou resolver só o que está dentro dos parênteses. Deixa eu tentar adiantar aqui, porque o slide travou e isso acontece, tá bom? Se liga aí. Ó, fazendo essa contagem aí, fechando, eu vou ter que transformar primeiro esse slide, eu vou ter que dar uma olhada nele. Vê aí, Ellen, se a gente consegue destravar. Foi? Que bom, vamos lá. Quilogramas para grama, ok? O que é que eu vou fazer de quilogramas para grama? Dá um toque aí para mim, por favor, Ellen, para a gente seguir. Isso, quilograma para grama, eu vou fazer a multiplicação, ok? E aí, desse para o grama, eu vou fazer também a multiplicação, sempre por 100. E aí, eu vou fazer dessa aí a transformação, como ele é uma unidade muito menor. Dá um toque aí, Ellen, por favor. Isso. Mais um para a gente ter certeza. Ok? Fechou? Porque ele está lá na tabelinha para a gente poder adiantar, tá? Acompanha no slide aí ainda comigo. Dá um toque, Ellen, para a gente ver. Vamos lá? Isso, obrigado. Vai acompanhando aí. Ó, eu tenho agora 560 gramas, que foi a transformação lá do 5,6, ok? Ficou 560, é só olhar a tabela se você tiver dúvida, menos 480 também foi a transformação para grama, porque multiplicou por 10, e olha lá na tabela, tá clarinho para você. E do lado de fora a gente já fez a transformação, porque multiplicou por 1000, tá bom? Então vamos lá, fazendo essa junção aí, 560 menos 480, 80 é o meu resto, tá bom? E aí a minha resposta fica 3.580 gramas. Tá bom? Se te ficou com dúvida, pausa o vídeo e olha direitinho as transformações. Transformamos quilogramas em grama, aí por isso que multiplicou por 1000. Transformamos os demais para grama, eu multipliquei por 100, porque tem duas casas decimais, duas proporções aí. E o outro, como está mais próximo da grama, multiplicou por 10, tá bom? Do jeito que está no slide. E depois a gente fez a operação.
tudo grama, fica mais fácil de somar, subtrair e dividir. No caso aí, faz a subtração primeiro, porque a gente está fazendo entre parênteses. Então, 560 menos 480, 80. Somou 3.580, ok? Agora nós vamos para a próxima grandeza e medida, que vai ser temperatura. Professor, temperatura no Brasil, qual que é a unidade, a grandeza que a gente usa e a unidade? Grau Celsius, ok? Esse é tranquilo também de trabalhar e hoje vocês veem comumente aí, porque todo lugar tem um termômetro para aferir a nossa temperatura nos shoppings, nos lugares aí, visto a pandemia. Então tá comum, ok? Segue comigo, exercício para a gente ir direto ao ponto. O termo amplitude térmica, ele é utilizado para a representação da variação de temperatura em uma cidade. É muito falado, tá bom? Esse termo. Determinando a diferença entre a temperatura máxima e mínima. Não esquece. Amplitude, variação de temperatura, sempre máxima e mínima, tá bom? Então, em uma cidade, um exemplo aí para vocês terem uma ideia. Em uma cidade, a temperatura máxima é de 30 graus e a mínima foi de 11. Então, eu tenho máxima 30, mínima 11. Se eu quero calcular a amplitude térmica, eu faço a diminuição da máxima com a mínima. Ao fazer isso, ó, segue aí o slide comigo. Ao fazer isso, eu vou, rapidinho, ao fazer isso, eu vou na solução, pegar a máxima menos a mínima, dá um pontinho aí, Ellen, comigo, obrigado. 30 menos 11, 19 graus. Amplitude térmica, 19 graus é a variação que houve lá. Vamos para o próximo slide agora para a gente poder já dar uma sequência. Nesse sistema, deu para entender então lá como faz a amplitude? Agora a gente já vai para metros quadrados, rapidinho, porque a gente já falou disso em aulas anteriores, tá bom? Fechou a temperatura, agora vamos para medição em metros quadrados. Área. No sistema decimal, a unidade fundamental para expressar essa medida de superfície é o metro quadrado, tá bom? A gente conhece muito por área, cujo símbolo é m minúsculo elevado a 2, metro quadrado. Tá aí um exemplo de um quadrado de 1 metro e que a gente trabalha nesse formato, ok? Vamos lá. Na sequência, dá um toque aí, Ellen, por favor. Nós temos essa tabelinha que vocês já vão pausar o vídeo, dar uma olhada e já vai seguir para nossa sequência de slides. Como eu faço a transformação da unidade de medida? Mais uma vez, do maior por menor, no caso eu vou multiplicar por 100. E a gente sempre multiplica, tá bom? E do menor para o maior eu sempre divido e nesse caso também vai dividir por 100. Fechou? Não vai esquecer? Vamos lá. Rapidinho dá para a gente ver uma atividade. Obrigado, Ellen. Calcule em metros quadrados o valor de cada expressão. 6,4 decâmetros quadrados mais 0,35 hectômetros quadrados. Vamos resolver essas questões? Vamos lá comigo. Segue aí a solução. Ó. Presta bem atenção. Fazendo a transformação do 6,4 na sequência. Pode dar um toque aí para a gente seguir. Olha, na sequência eu tenho esse encaminhamento. Eu vou sair do decâmetro para o metro. Fazendo isso, eu vou multiplicar por 100. Fechou? Beleza. Então já sei que 6,4 vai ser multiplicado por 100. Muito fácil. Agora vamos para o próximo. O 0,35 vai do hectômetro para o metro e eu vou multiplicar por 10.000. Ok? Se ligou? Na sequência, então, vamos lá. Resposta. Como que ela ocorre? Eu tenho 540 metros porque eu peguei 6,4 e multipliquei por 100. E eu tenho agora 3.500 metros quadrados porque eu peguei o 0,35 e multipliquei por 10.000. Tranquilaço, a resposta da letra A é essa. 4.140 metros quadrados. Tá tranquilo? Segue aí para o próximo que a gente tem a letra B para resolver e dá tempo ainda. Vamos lá. Letra B, na mesma sequência, solução rapidinha para vocês. Então, vai sair de quilômetros quadrados para metro. Ao fazer isso, eu multiplico por exatamente 1 milhão. Vamos para o próximo, 0,16, saindo do decâmetro quadrado para metro, eu vou multiplicar por 100. Ok? Vamos substituir 450 milhões, né? Metros quadrados mais 31,6. Agora eu vou só fazer a continha, tudo metros quadrados, resposta a esse número imenso aí que vocês têm. Ok? Vamos ver aí, então, obrigado pela participação, esteja conosco nas próximas videoaulas, um forte abraço.